Seja bem-vindo ao canal Teste de Inteligência. No vídeo de hoje, preparamos 160 perguntas bíblicas difíceis que irão desafiar o teu conhecimento bíblico. Além disso, essas perguntas irão te ajudar a aprender ainda mais sobre a palavra de Deus. A maioria das perguntas apresentará 4 alternativas de resposta, e você terá 5 segundos para pensar e escolher a resposta correta. Dito isso, vamos começar. Em que parte da Bíblia podemos encontrar a oração do Pai Nosso? Gênesis, Salmos, Êxodo ou Mateus? A resposta correta é a alternativa D, Mateus. Em qual parte da Bíblia estão escritos os 10 mandamentos? Livro de Êxodo, livro de Provérbios, livro de Levítico ou livro de Josué? A resposta correta é a alternativa, livro de Êxodo. Qual é o nome e a idade da pessoa que viveu por mais tempo segundo a Bíblia? Adão viveu 120 anos, Matusalém viveu 969 anos, Enoque viveu 365 anos, ou Noé viveu 950 anos? A resposta correta é a alternativa B, Matusalém viveu 969 anos. Qual é o nome do rei que ordenou a matança de todos os bebês do sexo masculino ao ouvir sobre o nascimento de Jesus? Herodes, Saul, Nabucodonosor ou Pilatos? A resposta correta é a alternativa, Herodes. A qual discípulo Jesus confiou a responsabilidade de cuidar de sua mãe enquanto ele estava na cruz? Pedro, Judas, João ou Tiago? A resposta correta é a alternativa C, João. Como Moisés escapou do decreto do faraó que ordenava a morte de bebês recém-nascidos? Foi escondido dentro de um celeiro, foi colocado num cesto e lançado no rio, foi entregue aos cuidados de um soldado, ou foi levado às pressas para fora do Egito? A resposta correta é a alternativa B, foi colocado num cesto e lançado no rio. Por quantos dias Jonas ficou dentro da barriga de um peixe? 1 dia, 3 dias, 7 dias, ou 2 dias? A resposta correta é a alternativa B, 3 dias. Que nome Deus disse a Moisés para usar ao falar com os israelitas sobre quem o enviou? Elohim, Jeová, eu sou o caminho, ou eu sou o que sou? A resposta correta é a alternativa D, eu sou o que sou. Qual das seguintes afirmações sobre Samuel não é verdadeira? O nome da mãe dele é Ana, ungiu o rei José em Israel, foi o sucessor do profeta Eli, ou ele foi profeta, sacerdote e juiz? A resposta correta é a alternativa B, ungiu o rei José em Israel. De acordo com a Bíblia, qual foi o animal que falou com Balaão? Leão, cabra, jumenta ou pomba? A resposta correta é a alternativa C, jumenta. Qual é o nome do jardim onde Jesus foi rezar depois da última ceia? Jardim do Éden, Jardim do Getsemane, Jardim Botânico ou Jardim da Graça? A resposta correta é a alternativa B, Jardim do Getsemane. Quem Noé amaldiçoou depois de saber que foi visto nu? Cã, Shem, Jafé ou Canaã? A resposta correta é a alternativa D, Canaã. Qual é o nome do monte onde Abraão foi instruído a oferecer seu filho Isaque como sacrifício? Monte do Sinai, Monte Carmelo, Monte Moriá ou Monte das Oliveiras?
A resposta correta é a alternativa C, Monte Moriá. Quais foram os dois animais que Davi enfrentou para proteger as ovelhas das quais ele era pastor? Leão e urso, tigre e lobo, cobra e leão, ou lobo e urso? A resposta correta é a alternativa, leão e urso. Qual é o capítulo mais longo da Bíblia? Gênesis 1, Salmo 119, Isaías 53, ou Mateus 5? A resposta correta é a alternativa B, Salmo 119. Por quantos versículos é composto o Salmo 119? 186 versículos, 166 versículos, 196 versículos, ou 176 versículos? A resposta correta é a alternativa D, 176 versículos. Depois do dilúvio, Noé viveu por mais quantos anos? 150 anos, 250 anos, 350 anos, ou 50 anos? A resposta correta é a alternativa C, 350 anos. Quantos apóstolos acompanharam Jesus durante o seu ministério terreno? 10 apóstolos, 12 apóstolos, 70 apóstolos, ou 15 apóstolos? A resposta correta é a alternativa B, 12 apóstolos. Qual é o nome da ilha onde João estava quando escreveu o livro do Apocalipse? Ilha de Creta, Ilha de Malta, Ilha de Patmos, ou Ilha de Chipre? A resposta correta é a alternativa C, Ilha de Patmos. Em qual dia da criação Deus criou o Sol, a Lua e as estrelas? Segundo dia, terceiro dia, quarto dia, ou quinto dia? A resposta correta é a alternativa C, quarto dia. Qual é o significado original da palavra Bíblia? Livros, palavras, histórias, ou mandamentos? A resposta correta é a alternativa, livros. Quais são os dois livros da Bíblia que contam a história do nascimento de Jesus? Gênesis e Isaías, Marcos e João, Mateus e Lucas, ou Levítico e Salmos? A resposta correta é a alternativa C, Mateus e Lucas. Quantos casais de humanos entraram na Arca de Noé? 1 casal, 3 casais, 4 casais, ou 6 casais? A resposta correta é a alternativa C, 4 casais. Qual é o nome da cidade que Caim construiu depois de deixar a presença de Deus? Babel, Sodoma, Gomorra, ou Enoque? A resposta correta é a alternativa D, Enoque. Quem colocou a coroa de espinhos na cabeça de Jesus? Os discípulos, Pôncio Pilatos, Judas Iscariotes, ou soldados romanos? A resposta correta é a alternativa D, soldados romanos. Quem foi a mulher que tocou na orla do manto de Jesus em busca de cura? Maria Madalena, a esposa de Abraão, Maria mãe de Tiago, ou a mulher do fluxo de sangue? A resposta correta é a alternativa D, a mulher do fluxo de sangue. Qual é o nome do ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus e pediu para ser lembrado no paraíso? Judas, Pedro, Dimas, ou Barrabás? A resposta correta é a alternativa C, Dimas. Qual é o nome do homem rico que ofereceu seu túmulo para o corpo de Jesus após sua crucificação?
José de Arimateia, Judas Iscariotes, Simão de Cirene, ou Nicodemos? A resposta correta é a alternativa, José de Arimateia. Qual personagem bíblico saiu para procurar jumentas e voltou ungido como o rei de Israel? Davi, Salomão, Moisés, ou Saul? A resposta correta é a alternativa D, Saul. A Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso no mundo, e é o livro mais traduzido e mais vendido em todo o mundo. Esta afirmação é verdadeira ou é falsa? A afirmação é verdadeira. Davi tinha 7 irmãos mais velhos, sendo ele o filho mais novo de Jessé. Esta afirmação é verdadeira ou é falsa? A afirmação é verdadeira. De todas as pessoas que escreveram os livros da Bíblia, Moisés foi o autor que escreveu a menor quantidade de livros na Bíblia. Esta afirmação é verdadeira ou é falsa? A afirmação é falsa. Qual é o nome do juiz israelita que foi seduzido e traído por Dalila? Josué, Samuel, Sansão ou Gideão? A resposta correta é a alternativa C, Sansão. Quem foi o governador romano que presidiu o julgamento de Jesus? Herodes, Pilatos, César ou Félix? A resposta correta é a alternativa B, Pilatos. O que Pilatos fez para tentar se livrar da responsabilidade pela crucificação de Jesus? Lavou as mãos, pediu perdão a Jesus, orou a Deus 3 vezes, ou fingiu estar doente? A resposta correta é a alternativa, lavou as mãos. Qual é o 5º livro do Novo Testamento? Gênesis, Levítico, Deuteronômio ou Atos dos Apóstolos? A resposta correta é a alternativa D, Atos dos Apóstolos. Quais são os nomes dos 2 irmãos de Moisés? José e Daniel, Tiago e João, Arão e Miriam, ou Samuel e Josué? A resposta correta é a alternativa C, Arão e Miriam. Aproximadamente, quantos autores escreveram a Bíblia? 25 autores, 50 autores, 100 autores, ou 40 autores? A resposta correta é a alternativa D, 40 autores. Qual é o tema central da Bíblia? A história da humanidade, a origem da Terra, a vida de Jesus Cristo, ou a importância da fé? A resposta correta é a alternativa C, a vida de Jesus Cristo. De acordo com a Bíblia, qual era o nome da esposa de Jó? Raquel, Esther, Sara, ou não é mencionado na Bíblia? A resposta correta é a alternativa D, o nome da esposa de Jó não é mencionado na Bíblia. Segundo a Bíblia, quantos anos de vida viveu Adão? 930 anos, 1000 anos, 777 anos, ou 500 anos? A resposta correta é a alternativa, 930 anos. Quais são as 3 línguas em que a Bíblia foi escrita originalmente? Inglês, francês e espanhol, grego, latim e hebraico, árabe, persa e sânscrito, ou hebraico, aramaico e grego? A resposta correta é a alternativa D, hebraico, aramaico e grego.
Qual personagem bíblico tinha um cabelo que pesava mais de 2 quilos e tinha que cortar pelo menos uma vez por ano? Moisés, Sansão, Absalão ou Salomão? A resposta correta é a alternativa C, Absalão. Qual das seguintes afirmações sobre Jesus não é verdadeira? Jesus nasceu em Belém, Jesus pecou em poucas situações, Jesus curou um surdo-mudo, ou Jesus ressuscitou ao terceiro dia? A resposta correta é a alternativa B, pois Jesus é perfeito e impecável, ou seja, ele nunca pecou. Qual é o nome da parábola de Jesus que fala sobre o perdão de Deus? A parábola do semeador, a parábola do filho pródigo, a parábola do bom samaritano, ou a parábola do juiz iníquo? A resposta correta é a alternativa B, a parábola do filho pródigo. Qual é o nome do curtidor de peles que hospedou Pedro em sua casa durante seu ministério na cidade de Jope? Simão, Ananias, Tabita ou Mateus? A resposta correta é a alternativa, Simão. Qual é o nome da mulher que foi chamada de bêbada enquanto estava orando pedindo um filho ao Senhor? Maria, Raquel, Ana ou Sara? A resposta correta é a alternativa C, Ana. Qual é o nome da sensata mulher que impediu Davi de destruir Nabal e as pessoas que ela amava? Abigail, Batseba, Merabe ou Mical? A resposta correta é a alternativa, Abigail. Qual profeta teve a visão do Vale dos Ossos Secos? Moisés, Isaías, Jeremias ou Ezequiel? A resposta correta é a alternativa D, Ezequiel. Qual é o livro que descreve a criação do mundo? Gênesis, Êxodo, Levítico ou Salmos? A resposta correta é a alternativa, Gênesis. Quantas vezes Pedro negou conhecer Jesus antes do galo cantar? 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, ou nenhuma vez? A resposta correta é a alternativa B, 3 vezes. Qual é o nome da filha mais velha do rei Saul que foi prometida em casamento a Davi, mas acabou sendo dada a outro homem? Miriam, Esther, Mical ou Merabe? A resposta correta é a alternativa D, Merabe. Quais são os nomes das filhas de Jó, conhecidas como as mulheres mais bonitas de toda a terra? Mical, Ada e Miriam, Débora, Esther e Ana, Lia, Ruth e Sara, ou Gemima, Késia e Queren Apuque? A resposta correta é a alternativa D, Gemima, Késia e Queren Apuque. Qual é o verdadeiro nome da mulher que desejou mudar seu próprio nome para Mara, que significa amarga? Sara, Raquel, Noemi ou Ruth? A resposta correta é a alternativa C, Noemi. O que Pedro e André estavam fazendo quando Jesus os chamou para segui-lo? Pescando, plantando, viajando ou construindo? A resposta correta é a alternativa, pescando. Quais são os nomes dos únicos 2 israelitas que foram autorizados a entrar na Terra Prometida depois de muitos anos? Jacó e Moisés, Davi e Salomão, Moisés e Arão, ou Josué e Calebe? A resposta correta é a alternativa D, Josué e Calebe.
Quantos anos Jesus tinha quando desapareceu por 3 dias e depois foi encontrado no templo conversando com os doutores e mestres? 9 anos, 12 anos, 15 anos, ou 18 anos? A resposta correta é a alternativa B, 12 anos. O que Deus fez para interromper a construção da Torre de Babel? Destruiu a torre, enviou pragas, confundiu as línguas, ou não fez nada? A resposta correta é a alternativa C, confundiu as línguas. Em que cidade os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez? Jerusalém, Nazaré, Antioquia, ou Belém? A resposta correta é a alternativa C, Antioquia. De acordo com a Bíblia, Natã foi um general que sofria de lepra, e só foi curado depois de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Esta afirmação é verdadeira ou é falsa? A afirmação é falsa. A festa de Purim foi criada por Josué para celebrar a conquista da Terra Prometida. Esta afirmação é verdadeira ou é falsa? A afirmação é falsa. Pedro foi resgatado da prisão por um anjo. Esta afirmação é verdadeira ou é falsa? A afirmação é verdadeira. O oposto do fruto do Espírito é chamado de as obras da carne. Esta afirmação é verdadeira ou é falsa? A afirmação é verdadeira. Qual é o nome do rei que contraiu lepra devido à sua arrogância e desobediência a Deus? Davi, Saul, Ezequias ou Uzias? A resposta correta é a alternativa D, Uzias. Qual é o nome da esposa de José, filho de Jacó? Azenate, Rebeca, Lia ou Raquel? A resposta correta é a alternativa, Azenate. Qual é o nome do profeta que fez flutuar o ferro de um machado? Eliseu, Elias, Samuel ou Isaías? A resposta correta é a alternativa, Eliseu. Quantas taças da ira de Deus foram derramadas conforme descrito em Apocalipse? 10 taças, 3 taças, 7 taças ou 12 taças? A resposta correta é a alternativa C, 7 taças. Quem fez o discurso no dia de Pentecostes que resultou em quase 3.000 pessoas sendo adicionadas à igreja? Tiago, Pedro, João ou Paulo? A resposta correta é a alternativa B, Pedro. Qual é o nome do discípulo que substituiu Judas Iscariotes após a ressurreição de Jesus? João, Tiago, Paulo ou Matias? A resposta correta é a alternativa D, Matias. Quantos discípulos foram comissionados por Jesus em Lucas 10, após ele enviar seus 12 discípulos em missão em Lucas 9? 10 discípulos, 70 discípulos, 100 discípulos ou 50 discípulos? A resposta correta é a alternativa B, 70 discípulos. Qual mãe pediu a Jesus para que seus filhos estivessem à sua direita e esquerda na glória? Mãe de Tiago e João, mãe de Pedro e André, mãe de Lucas e Mateus, ou mãe de Simão e Filipe? A resposta correta é a alternativa, mãe de Tiago e João. Qual é o nome da parábola de Jesus que ensina sobre o amor ao próximo?
parábola do semeador, parábola do bom samaritano, parábola dos dois filhos, ou parábola dos talentos? A resposta correta é a alternativa B, parábola do bom samaritano. Qual destes 4 livros não foi escrito pelo apóstolo Paulo? Romanos, Efésios, Tiago ou Timóteo? A resposta correta é a alternativa C, Tiago. Quem ressuscitou o jovem chamado Eutico? Pedro, Paulo, João ou Tiago? A resposta correta é a alternativa B, Paulo. Certa vez Paulo chamou alguém de meu companheiro de lutas, a quem Paulo estava se referindo? Barnabé, Silas, Timóteo ou Arquipo? A resposta correta é a alternativa D, Arquipo. Quais foram os 2 discípulos que perguntaram a Jesus se podiam fazer descer fogo do céu? Pedro e André, Tiago e João, Simão e Pedro, ou Filipe e Mateus? A resposta correta é a alternativa B, Tiago e João. Qual é o nome da serpente de bronze que havia sido feita por Moisés? Leviatã, Cobre, Neustã ou Naja? A resposta correta é a alternativa C, Neustã. Qual é o nome do filho de Isaque que vendeu sua primogenitura por um prato de lentilhas? José, Jacó, Levi ou Esaú? A resposta correta é a alternativa D, Esaú. Quais são os 2 livros da Bíblia que não mencionam a palavra Deus? Gênesis e Êxodo, Salmos e Provérbios, Ester e Cânticos, ou Isaías e Jeremias? A resposta correta é a alternativa C, Ester e Cânticos. Quantos cavaleiros havia na visão profética do apóstolo João no Apocalipse? 5 cavaleiros, 4 cavaleiros, 7 cavaleiros, ou 3 cavaleiros? A resposta correta é a alternativa B, 4 cavaleiros. Quem visitou Salomão com o objetivo de testar sua sabedoria? Moisés, Elias, a rainha de Sabá, ou Nabucodonosor? A resposta correta é a alternativa C, a rainha de Sabá. Quem escreveu a Epístola de Judas? Judas Tadeu, Judas Iscariotes, Judas irmão de Tiago, ou Judas irmão de Jesus? A resposta correta é a alternativa C, Judas irmão de Tiago. Qual personagem bíblico teve seu corpo disputado pelo arcanjo Miguel e pelo diabo? Moisés, Josué, Davi, ou Jesus? A resposta correta é a alternativa, Moisés. A morte montada em um cavalo amarelo surgiu na abertura de qual selo do Apocalipse? Primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, ou quarto selo? A resposta correta é a alternativa D, quarto selo. Qual é o nome da única mulher na Bíblia que é mencionada como juíza e líder de Israel? Ester, Débora, Ruth, ou Abigail? A resposta correta é a alternativa B, Débora. Quais destes personagens bíblicos não eram um casal? Adão e Eva, Abraão e Sara, José e Maria, ou Jonas e Raquel? A resposta correta é a alternativa D, Jonas e Raquel. Qual é o nome do objeto onde estavam guardadas as tábuas dos 10 mandamentos?
Arca da Aliança, cálice sagrado, coroa de ouro, ou bastão de Moisés? A resposta correta é a alternativa, Arca da Aliança. Qual personagem bíblico governou como rei e sacerdote ao mesmo tempo? Salomão, Davi, Melquisedeque ou Zedequias? A resposta correta é a alternativa C, Melquisedeque. Segundo a Bíblia, qual foi o animal que mordeu a mão do apóstolo Paulo? Lagarto, urso, escorpião ou víbora? A resposta correta é a alternativa D, víbora. João Batista usava roupas feitas de pelo de cabra, e ele usava um cinto de palha na cintura. Esta afirmação é verdadeira ou é falsa? A afirmação é falsa. Jesus realizou seu primeiro milagre em uma festa de casamento em Caná da Galileia, onde transformou água em vinho. Esta afirmação é verdadeira ou é falsa? A afirmação é verdadeira. Lucas fez parte dos 12 apóstolos de Jesus. Esta afirmação é verdadeira ou é falsa? A afirmação é falsa. Quando Jesus foi preso e crucificado, os líderes judeus tentaram libertá-lo. Esta afirmação é verdadeira ou é falsa? A afirmação é falsa. Quem foi escolhido por Deus para suceder Moisés na liderança do povo israelita? Elias, Samuel, Josué ou Abraão? A resposta correta é a alternativa C, Josué. Qual é o nome do filho de Davi que tentou usurpar o trono de seu pai? Salomão, Absalão, Amnon ou Adonias? A resposta correta é a alternativa B, Absalão. O Velho Testamento tem mais livros do que o Novo Testamento? Sim ou não? Sim, o Velho Testamento tem mais livros do que o Novo Testamento. Quantos livros compõem o Antigo Testamento? 27 livros, 39 livros, 66 livros ou 12 livros? A resposta correta é a alternativa B, 39 livros. Quantos livros compõem o Novo Testamento? 47 livros, 27 livros, 37 livros ou 17 livros? A resposta correta é a alternativa B, 27 livros. Quantas vezes o apóstolo Paulo sofreu naufrágio? 1 vez, 2 vezes, 3 vezes ou 4 vezes? A resposta correta é a alternativa C, 3 vezes. Das 4 parábolas abaixo, qual delas não foi contada por Jesus? A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida, a parábola dos talentos ou a parábola da ressurreição? A resposta correta é a alternativa D, a parábola da ressurreição. Quantos espias foram enviados por Moisés para fazerem reconhecimento da terra prometida? 10 espias, 12 espias, 8 espias ou 15 espias? A resposta correta é a alternativa B, 12 espias. Qual é o nome do profeta que desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo? Elias, Moisés, Josué ou Samuel? A
A resposta correta é a alternativa, Elias. O que os discípulos pensaram que Jesus fosse quando o viram andando sobre as águas? Um anjo, um profeta, um fantasma, ou um milagreiro? A resposta correta é a alternativa C, um fantasma. Quantos carros de ferro Jabim tinha? 200 carros, 500 carros, 900 carros, ou 600 carros? A resposta correta é a alternativa C, 900 carros. Qual grupo de trabalhadores desobedeceu ao faraó por temor a Deus? Os padeiros, os guardas, os carpinteiros, ou as parteiras? A resposta correta é a alternativa D, as parteiras. Quantos pedidos há na oração do Pai Nosso? 6 pedidos, 7 pedidos, 5 pedidos, ou 3 pedidos? A resposta correta é a alternativa B, 7 pedidos. Qual é o 7º pedido da oração do Pai Nosso? Venha o teu reino, livrai-nos do mal, seja feita a tua vontade, ou santificado seja o teu nome? A resposta correta é a alternativa B, livrai-nos do mal. Qual é o nome do sumo sacerdote que ajudou Samuel quando ele era criança? Abraão, Moisés, Eli, ou Saul? A resposta correta é a alternativa C, Eli. Qual profeta ungiu Davi como rei de Israel? Elias, Samuel, Isaías, ou Jeremias? A resposta correta é a alternativa B, Samuel. Qual foi o pecado que Davi cometeu e que fez com que o profeta Natã o confrontasse? Adultério, roubo, idolatria, ou mentira? A resposta correta é a alternativa, adultério. Qual é o nome do profeta que foi alimentado por corvos durante um período de fome? Jonas, Ezequiel, Elias, ou Isaías? A resposta correta é a alternativa C, Elias. Qual discípulo de Jesus foi conhecido como o discípulo amado? Tiago, Mateus, Pedro, ou João? A resposta correta é a alternativa D, João. Qual foi a última praga que Deus enviou sobre o Egito antes da libertação dos israelitas? Praga de moscas, praga de escuridão, praga dos primogênitos, ou praga de sapos? A resposta correta é a alternativa C, praga dos primogênitos. Qual é o nome do profeta careca que foi zombado por sua aparência? Eliseu, Jeremias, Isaías, ou Elias? A resposta correta é a alternativa, Eliseu. Quem contratou o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Israel? Rei Davi, Rei Saul, Rei Balaque, ou Rei Acabe? A resposta correta é a alternativa C, Rei Balaque. Em qual livro da Bíblia podemos encontrar os frutos do Espírito Santo? Livro de Provérbios, Livro de Salmos, Livro de Gênesis, ou Livro de Gálatas? A resposta correta é a alternativa D, Livro de Gálatas. Em qual livro da Bíblia podemos encontrar a história da Torre de Babel? Êxodo, Gênesis, Levítico, ou Números? A resposta correta é a alternativa B, Gênesis.
Quem é considerada a primeira mulher a se tornar mãe na Bíblia? Eva, Maria, Sara ou Miriam? A resposta correta é a alternativa, Eva. Qual foi o pecado original de Adão e Eva? Falta de fé, idolatria, adultério ou desobediência a Deus? A resposta correta é a alternativa D, desobediência a Deus. Quando Jesus chegou ao sepulcro de Lázaro para ressuscitá-lo, foi informado por Maria, irmã do falecido, que o corpo de Lázaro já estava cheirando mal. Esta afirmação é verdadeira ou é falsa? A afirmação é falsa. A sombra de Pedro curava as pessoas doentes que eram colocadas nas ruas onde ele passava. Esta afirmação é verdadeira ou é falsa? A afirmação é verdadeira. Jesus às vezes usava saliva para realizar milagres. Esta afirmação é verdadeira ou é falsa? A afirmação é verdadeira. A ilha para onde Paulo foi após o naufrágio do navio era chamada Ilha de Creta. Esta afirmação é verdadeira ou é falsa? A afirmação é falsa. Qual foi o símbolo da aliança de Deus com Noé após o dilúvio? Uma pomba, um arco-íris, uma arca ou uma estrela? A resposta correta é a alternativa B, um arco-íris. O que Paulo era antes de se tornar um apóstolo? Pescador, ferreiro, publicano ou fariseu? A resposta correta é a alternativa D, fariseu. Em qual cidade Jesus ressuscitou Lázaro? Belém, Nazaré, Betânia ou Jerusalém? A resposta correta é a alternativa C, Betânia. Qual rei sonhou com uma estátua gigante? Rei Nabucodonosor, Rei Salomão, Rei Davi ou Rei Herodes? A resposta correta é a alternativa, Rei Nabucodonosor. Qual é o nome do rio onde Jesus foi batizado por João Batista? Rio Nilo, Rio Jordão, Rio Eufrates ou Rio Tâmisa? A resposta correta é a alternativa B, Rio Jordão. Que tipo de alimento Deus fez chover dos céus para o povo de Israel enquanto estavam no deserto? Maná, peixe, carne ou frutas? A resposta correta é a alternativa, maná. É melhor obter sabedoria do que o quê? Dinheiro, poder, conhecimento ou ouro? A resposta correta é a alternativa D, ouro. Qual é o nome do membro do conselho governante judaico que foi fazer perguntas a Jesus durante a noite? Pedro, João, Nicodemos ou Tomé? A resposta correta é a alternativa C, Nicodemos. Qual profeta se casou com uma mulher adúltera? Isaías, Jeremias, Oséias ou Ezequiel? A resposta correta é a alternativa C, Oséias. Qual povo mostrou grande interesse ao receber Paulo e examinou as escrituras para verificar se tudo era verdade? Gregos, romanos, judeus ou berianos? A resposta correta é a alternativa D, berianos.
No discurso de Paulo em Atenas, qual das seguintes pessoas acreditou em suas palavras e se uniu a ele? Dionísio, Nicodemos, Timóteo ou Arquimedes? A resposta correta é a alternativa, Dionísio. Com quem Paulo estava quando escreveu a carta a Filemon? Pedro, Timóteo, Silas ou João? A resposta correta é a alternativa B, Timóteo. Jesus disse que onde estiver o teu tesouro, o que estará lá também? O amor, a alegria, o coração ou o perdão? A resposta correta é a alternativa C, o coração. Quais foram as duas pessoas que acompanharam Paulo em sua primeira viagem missionária? Barnabé e João Marcos, Tiago e Bartolomeu, Marcos e Lucas, ou Pedro e João? A resposta correta é a alternativa, Barnabé e João Marcos. Qual é o nome da mulher que escondeu os 2 espiões enviados por Josué quando o rei de Jericó descobriu sobre a presença deles? Maria, Raabe, Sara ou Débora? A resposta correta é a alternativa B, Raabe. Qual foi o rei que viu uma mão escrevendo na parede durante um banquete? Saul, Davi, Belsazar ou Salomão? A resposta correta é a alternativa C, Belsazar. Qual é o nome do deserto onde Jesus foi tentado pelo diabo? Deserto do Sinai, deserto da Arábia, deserto da Judeia ou deserto do Saara? A resposta correta é a alternativa C, deserto da Judeia. Qual é o significado original da palavra Pentecostes? Dia de celebração, festa após Páscoa, dia da expiação ou 50º? A resposta correta é a alternativa D, 50º. Qual é o nome do homem que subiu em uma figueira porque não conseguia ver Jesus? Zaqueu, Bartimeu, Simão ou Tomé? A resposta correta é a alternativa, Zaqueu. Qual é o nome do irmão mais velho de Jesus? Pedro, José, Jesus era o primogênito, ou a Bíblia não cita o nome? A resposta correta é a alternativa C, Jesus era o primogênito. O que aconteceu com o reino depois do reinado de Salomão? Dividiu-se em 2, sofreu com pragas, tornou-se próspero, ou expandiu as fronteiras? A resposta correta é a alternativa, dividiu-se em 2. Qual personagem bíblico é creditado como autor dos primeiros 5 livros do Antigo Testamento? Jesus, Abraão, Moisés ou Salomão? A resposta correta é a alternativa C, Moisés. Quais foram os 2 pássaros que Noé soltou da arca para verificar se as águas do dilúvio haviam baixado? Pardal e corvo, pomba e andorinha, falcão e gaivota, ou pomba e corvo? A resposta correta é a alternativa D, pomba e corvo. Em que língua foi escrita originalmente a maior parte do Antigo Testamento? Grego, latim, hebraico ou aramaico? A resposta correta é a alternativa C, hebraico. Qual é o nome do homem que foi engolido pela terra junto com sua família por desobedecer a Moisés? Corá, Josué, Arão ou Samuel? A
A resposta correta é a alternativa, Corá. Quantos mandamentos foram dados a Moisés no Monte Sinai? 10 mandamentos, 7 mandamentos, 3 mandamentos ou 12 mandamentos? A resposta correta é a alternativa, 10 mandamentos. Qual é o nome do discípulo que não estava presente quando Jesus apareceu após a ressurreição? Pedro, Tiago, João ou Tomé? A resposta correta é a alternativa D, Tomé. Qual foi o rei que permitiu que os judeus retornassem a Jerusalém após o exílio babilônico? Nabucodonosor, Ciro, Alexandre o Grande ou Ramsés II? A resposta correta é a alternativa B, Ciro. Qual era a ocupação de Zaqueu para ganhar a vida? Era pescador, era agricultor, era soldado romano, ou era cobrador de impostos? A resposta correta é a alternativa D, era cobrador de impostos. Qual é o nome do mar onde Jesus acalmou a tempestade? Mar Mediterrâneo, Mar da Galileia, Mar Vermelho ou Mar Morto? A resposta correta é a alternativa B, Mar da Galileia. Qual é o nome da cidade onde Jesus se encontrou com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó? Jerusalém, Nazaré, Belém ou Sicar? A resposta correta é a alternativa D, Sicar. Quais foram os 3 presentes que os magos do Oriente ofereceram ao menino Jesus? Flores, pão e vinho, ouro, incenso e mirra, roupas, sapatos e joias, ou perfume, incenso e mirra? A resposta correta é a alternativa B, ouro, incenso e mirra. Para onde José e Maria foram com Jesus ao saber que Herodes planejava tirar a vida de todos os recém-nascidos? Egito, Belém, Jerusalém ou Babilônia? A resposta correta é a alternativa, Egito. Qual é o significado da palavra Gólgota? Lugar de adoração, Vale da Esperança, Lugar da Caveira ou Monte da Redenção? A resposta correta é a alternativa C, Lugar da Caveira. Quem enviou uma mensagem a Pilatos pedindo que Jesus não fosse condenado porque tinha tido um sonho com ele? Maria Madalena, o sumo sacerdote, Herodes ou a mulher de Pilatos? A resposta correta é a alternativa D, a mulher de Pilatos. O que devemos buscar primeiro? O reino de Deus, poder e influência, dinheiro e riquezas, ou reconhecimento social? A resposta correta é a alternativa, o reino de Deus. Quantas perguntas você respondeu corretamente? Conte para nós nos comentários, e não se esqueça de compartilhar o vídeo com as pessoas que você gostaria que conhecessem mais a palavra de Deus. Por hoje é tudo, porém ainda vem muito pela frente.